que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amados, nesse texto, os irmãos já ouviram aí muitas exposições a respeito desse texto. Os irmãos também sabem muita coisa a respeito do contexto desse livro, da vida de Jó, do escritor, de todos esses pontos. Eu tenho certeza que os irmãos já são sabedores. Nessa noite nós queremos trabalhar exatamente o tema nos proposto para essa festividade, que vai falar de todo o processo tem um propósito. E nós ficamos por alguns minutos analisando esse tema, pensando e refletindo, conhecendo muito bem a história de Jó, quem foi Jó, e ficamos meditando sobre esse tema, a respeito de processo e a respeito de propósito. Nós chegamos à conclusão que existem propósitos que são divinos. Esse texto fala de um propósito, e ele é divino, ele parte de Deus. E quando nós analisamos os propósitos de Deus, eles não podem ser impedidos. O que nós analisamos é que muitas das vezes as pessoas confundem propósito com salvação, e é coisa totalmente diferente. Quando a Bíblia fala de propósito, quando a Bíblia fala que Deus tem um propósito para executar, Jó, ele admite e reconhece que os propósitos de Deus não podem ser impedidos. Quando nós falamos de propósito, daquilo que Deus quer realizar, Deus não pede a tua opinião, Deus não pede a tua contribuição, Ele simplesmente decreta o que vai fazer e será feito para a glória do seu nome. Então nós estamos envolvidos dentro de um propósito. Só que quando nós analisamos a questão do propósito, eu preciso que você entenda que existe também outro tipo de propósito, que todo ser humano precisa ter propósito. E um certo dia atrás, uma irmã que faz parte de um grupo de mentoria que a gente toma de conta, ela me fez uma pergunta muito interessante sobre fé e sobre propósito. E quando eu parei para analisar, que eu fui olhar na Bíblia Sagrada, e observei que cada crente individualmente, ele precisa ter propósito. E eu fiquei observando que muitas das vezes a falta desse entendimento nos leva a decisões precipitadas. Por exemplo, na igreja tem muitos irmãos que dizem: eu desanimei na fé. Outros dizem: fulano está frio na fé. Fulano perdeu a fé. E quando nós olhamos para a Bíblia, isso não tem embasamento. Você não perde a fé. O que acontece é que você perde o propósito. E você precisa entender que propósito é uma coisa, é aquilo que você quer alcançar, é onde você quer chegar. E o propósito do crente é movido pela fé. A fé vai te conduzir a um propósito. E eu posso te provar isso na Bíblia, quando se trata de milagres realizados por Jesus. Todas aquelas pessoas doentes que tiveram um encontro com Jesus de Nazaré, elas tinham um propósito, qual? Serem curadas em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero te dizer que eu não sei o motivo pelo qual você veio a este culto, mas se você tiver propósito e se você usar a tua fé, vai se tornar realidade para a glória de Deus. Eu lembro da mulher Ciro Fenícia, eu lembro de Bartimeu, eu lembro de outros personagens na Bíblia Sagrada que tinham um propósito, qual? Alcançar o milagre de Deus na sua vida. E para eles alcançarem esse milagre, eles precisavam de fé. A fé precisava ser executada. É por isso que a Bíblia diz que a fé sem obras, ela não tem vida. A fé sem obras é morta. Você tem fé, mas você precisa ter propósito. Aonde você quer chegar? O que você quer de Deus esta noite? É o teu propósito, e a tua fé vai te mover, vai te levar a esse propósito, e o nome de Deus será glorificado. Aí eu entendi que nós não perdemos a fé, nós não esfriamos a fé, nós não desanimamos na fé. Você perdeu o propósito, você perdeu o objetivo, você perdeu a direção, você não sabe mais para onde está indo. Mas nesta noite o meu Deus vai restaurar o teu propósito e vai mostrar a razão pela qual você está neste culto, e você vai glorificar a Deus através da tua fé, em nome de Jesus. Porém, nesse texto, quando nós analisamos, nós não estamos falando de um propósito coletivo, nós não estamos falando de um propósito individual, nós não estamos falando de um propósito humano,
Nós não estamos falando de um propósito natural, nós não estamos falando de um propósito maléfico. Nós precisamos entender, e você como cristão precisa entender e precisa identificar quais os tipos de propósito você está vivendo, porque existe o divino, existe o natural. Pastor, qual é o natural? É aquele que vem como consequência das tuas decisões. Deus está no comando da tua vida, mas você está no controle das tuas decisões, e quando você toma decisões erradas, é lógico, virá consequências, virá coisas em relação a isso. Sabe o que é isso? É um processo, é um propósito que se manifesta sobre a tua vida devido a uma decisão que você tomou, talvez uma decisão sem consultar a Deus, talvez uma decisão por uma emoção, talvez uma decisão por impulso, e traz sobre você um processo para você aprender com a dor, chorando, e você vai dizer: eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais tomar essa decisão, porque eu sofri a consequência. Esse é o propósito natural, mas não é dele que nós estamos falando, não é dele que o texto está tratando. Nós não estamos falando de um propósito maléfico, porque tem uma coisa interessante: muitas pessoas dizem que Satanás pediu permissão a Deus para tocar na vida de Jó. A minha Bíblia não diz isso, a tua Bíblia não diz isso. Quando Deus indaga Satanás, ou quando Satanás indaga Deus, quando Deus diz assim: tu tem visto a vida do meu filho Jó, a sua fidelidade, como ele é na minha presença? Satanás responde: tem razão, ele é abençoado, ele tem tudo que ele quer você dá, ele tem a tua bênção. Aí o próprio Satanás diz: olha, toca na vida dele para tu ver. Ele não disse que ia tocar, ele não disse que ia ferir Jó, ele disse: Deus, toca na vida dele, tira tudo que ele tem, e tu verás que ele vai negar o teu nome, ele vai blasfemar na tua cara. Deus olha para Satanás e diz: tudo bem, eu permito, eu vou cumprir a minha vontade, eu vou cumprir o meu propósito, e você vai tocar na vida de Jó, nos seus bens, mas você não pode tirar a vida dele, porque eu estou no comando. Sabe o que eu estou dizendo nesta noite? O Senhor dos Exércitos está no comando da tua vida, o meu Deus está no comando da tua situação. Ainda que você não entenda, ainda que você não perceba, ainda que você esteja sofrendo, chorando, olhando humanamente, o meu Deus está no comando, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Permita-me te ensinar algumas coisas, se eu posso te ensinar nesta noite. Quando nós observamos para esses detalhes relatados no capítulo 1, você vai observar que Satanás não tem poder sobre a tua vida. Eu vou repetir: ei crente, Satanás não tem poder sobre a tua vida, Satanás não tem poder sobre a tua família, Satanás não pode tocar na vida de um crente renovado, restaurado e cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe o que eu estou dizendo? Para que Satanás possa trabalhar na tua vida, ele precisa de um decreto de Deus sobre você. E se Deus tiver dado um decreto a Satanás para atuar na tua vida, ou para atuar devido às circunstâncias, eu quero te dizer: o meu Deus ainda está no controle, e o meu Deus vai te sustentar até o final. Você não vai desistir, você não vai morrer, você não vai perder, porque Deus é contigo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E aí nós podemos aprender algumas lições. A primeira é: o diabo, apesar de ser um ser espiritual, ele não conhece quem você é, ele não conhece aquilo que você pensa. O diabo não tem acesso aos teus sentimentos, o diabo não tem acesso aos teus pensamentos. Ele pode te influenciar, ele pode te induzir, mas se você não externar as tuas ações, as tuas palavras, os teus pensamentos, Satanás não sabe sobre o teu futuro, Satanás não sabe sobre os teus pensamentos, ele não sabe sobre os teus planos, a não ser que você venha a externalizar isso. Sabe o que eu estou dizendo nesta noite? Se Satanás tem atuado contra a tua vida, se Satanás tem atuado contra a tua família, você tem fornecido as ferramentas. Sabe o que eu estou te dizendo? Para de abrir a tua boca e ficar murmurando, para de abrir a tua boca e falar e ficar relatando sobre a tua vida, para de abrir a tua boca e ficar falando dos teus problemas, porque quanto mais você fala,
demônio. Quanto mais você fala, mais liberdade você dá para o diabo atuar contra a tua vida. Se você quer vencer, em nome de Jesus, dobre o teu joelho e fala com teu Deus, e Deus vai te abençoar. Glória a Deus. É importante que você entenda isso nesta noite. Apesar dele ser um ser espiritual, ele não pode se manifestar, ele não pode tentar destruir a tua vida, ainda que seja o desejo dele. Tem algumas pessoas que dizem: ah, pastor, mas Satanás sabe o meu futuro. Não, ele não sabe o teu futuro, ele sabe o futuro da igreja de Cristo, que é estar na eternidade com o Senhor. Se ele soubesse o futuro do Giovanni Teixeira, se ele soubesse o futuro do Paulo, que é ter a eternidade em Deus, Satanás não ia tentar atrapalhá-los, Satanás não ia tentar agir contra a vida deles. Sabe por quê? Porque estava perdido. Ele sabe, olha, não tem jeito, ele vai alcançar a eternidade, então tudo que eu fizer não vai impedir. Mas sabe por que Satanás tenta agir contra a tua vida? É porque ele não conhece quem você é, ele não sabe qual é o teu futuro, ele não sabe qual é o teu plano, então ele tenta impedir as tuas ações. Mas deixa-me te dizer uma coisa, esta noite o Senhor dos Exércitos está no controle da tua vida. Tudo que você faça faz parte de um processo divino. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui tem uma coisa interessante. Eu não sei se você parou para analisar, mas qual foi o propósito de Deus nessa história? Qual era o propósito divino? Era saber quem era Jó? Não. Deus sabia quem era Jó. O diabo não sabia quem era Jó, mas Deus sabia. E aqui não há uma permissão divina, não há. Aqui há uma vontade divina sendo executada. Deus diz: eu decreto que você possa agir sobre a vida de Jó, mas eu não decreto que você tire a vida de Jó. Sabe o que Deus está dizendo? Olha, Satanás, eu conheço o meu servo, eu sei quem meu servo é, mas tu não sabe, né? Você vai ver que ele é fiel na minha presença, ele é fiel na alegria, ele é fiel na dor, ele é fiel na tristeza, ele é fiel na doença, ele é fiel em todos os momentos da sua vida. Cadê os crentes que são fiéis a Deus? Independente do momento, independente do que está vivendo, se você é fiel ao Deus Todo-Poderoso, você pode adorá-lo nesta noite. Cadê os crentes que são fiéis a Deus? O propósito de Deus nesta noite, nessa história, não era saber quem era Jó. Deus sabia quem era Jó, mas o diabo não sabia quem era Jó. E Deus disse: você vai saber quem é Jó, você vai saber quem é Jó. Sabe o que eu estou dizendo nesta noite? O propósito pelo qual Deus está executando na tua vida faz parte de um plano que Ele tem para que o nome dEle seja glorificado. Agora, irmão, preste atenção. Todo o propósito divino é executado em processo. Existem processos que precisam ser executados. Qual é o problema meu? Qual é o problema seu? É não saber, é não entender, é ter uma visão humana do propósito de Deus, é não entender o processo. E aí você pode estar pensando: por que eu estou vivendo esse processo? Eu vou te responder: o processo serve para te moldar. O processo serve para você reconhecer que Deus é soberano. O processo serve para te preparar para o pódio. O processo serve para te preparar para a execução do ministério. O processo serve para te preparar para a grande obra que Deus fará através de você. Então existe um processo. O problema é que nós não queremos viver o processo. Mas você não vai alcançar o propósito divino sem o processo executado na tua vida. Eu posso te lembrar de José. Quantos crentes desejam ser igual a José? Crescer, ser destaque, ser reconhecido. Deus disse a José:
Eu tenho um propósito na tua vida. Eu vou cumprir o propósito sobre a tua vida. Mas Deus não disse o processo. Se Deus falasse o processo, José podia dizer: não, não dá. Eu prefiro estar aqui, no meu lugar, quietinho, na casa do papai, prisão, poço, casa de Josafá. Não dá para mim. Eu não quero passar por isso. E eu vim aqui nessa noite só para te dizer: o processo pelo qual você está vivendo faz parte do propósito de Deus na tua vida. Eu vou repetir para você entender. O processo que você está vivendo, por mais que você não entenda, por mais que você não compreenda, não te preocupa, aceita o processo. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que soluçar, soluce. Se tiver que gritar, grite. Mas não se desespere. Aguente o processo. Deus está moldando a tua vida. Deus está preparando a tua história. Deus está trabalhando a tua vida. Para que, pastor? A obra de Deus ser feita através da tua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero que você levante a tua mão para o céu comigo. Entenda o que Deus vai te dizer agora nesta noite. O processo faz parte do meu propósito. O processo faz parte do meu propósito. E aqui tem crentes que não entendem o processo pelo qual eles estão vivendo. Mas Deus está dizendo nessa noite: o processo, eu estou te moldando. O processo, eu estou quebrando o teu orgulho. Eu estou quebrando a tua altivez. Eu estou trabalhando a tua vida. Se você não passar pelo processo, o propósito não será cumprido. E eu não sou Deus de meio da viagem. Eu não sou Deus de desistir da viagem. Deus vai cumprir o propósito da tua vida, porque o propósito é dele, a obra é dele, o nome é dele, e Deus vai cumprir para a glória do nome dele. Entenda uma coisa nessa noite: propósito é propósito. E se tratando de propósito divino, Deus não quer saber a tua opinião. Pastor, o livre-arbítrio existe, é bíblico e é praticado, mas para propósito não tem livre-arbítrio. Pastor, que heresia é essa? Eu te provo na Bíblia. Deus tinha um propósito para Nínive. Jonas tentou recuar, recuou, mas não teve. Ele teve que ir. Eu posso te mostrar de Jeremias: eu sou menino, eu sou criança, eu sou isso. Eu estou dizendo: olha, mas eu tenho um propósito. Tu é criança, mas eu vou te usar. Tu é menino, mas eu vou trabalhar na tua vida. Tu não pode, mas eu posso na tua vida. Sabe o que Deus está dizendo? Para de questionar o meu propósito. Para de ficar questionando o processo. O processo faz parte. Eu sei que você não entende, mas sabe que Deus vai dizer para você: o que você está vivendo agora, você não entende, mas você vai entender depois. E depois você vai glorificar, dizendo: bendito, 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 bendito seja o nome do Senhor. Agora escute. Missionário Rafael, diácono Joel, sabe qual é a parte mais difícil do processo? São as acusações. E acusações não vem do estranho, não. Quando vem do estranho, você nem importa. É do diabo mesmo, eu não vou me importar. As acusações vêm da tua casa, é dos irmãos da igreja. Está em pecado, Deus está pensando mal. Agora tu vai ver. Ei, não dê ouvido para isso. Enquanto você der ouvido para isso, você vai perder o foco, você vai perder o propósito. Deus está dizendo: olha para mim, olha para mim. É processo, e no processo, cala a tua boca. Glória a Deus! Sabe qual é o nosso problema? É no processo querer desabafar. Sabe qual é o nosso problema? É no processo querer compartilhar. Ei, deixa eu te dizer uma coisa da parte de Deus: quem não está no processo contigo não entende. Ele não vai entender. Sabe por quê? O propósito divino não é para ele, é para você. Então te cala, aguenta firme, e Deus vai ser glorificado. Quantos acreditam nisso nesta noite? Deus será glorificado.
porquê do sofrimento? Sabe qual é o nosso problema, Jadivan? A gente vê o processo como sofrimento, porque nós somos humanos, nós somos murmurões, mas o processo não é sofrimento, o processo é o trabalho de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Então levanta a tua mão comigo nesta noite. Você está vivendo o processo de Deus. Esse processo de Deus vai te capacitar para uma grande obra. Esse processo está te capacitando. Sabe por quê, pregador? Deus vai te levantar. Ei, cantora, Deus vai te levantar. Ei, pastor, Deus vai te trazer para o ministério. Ei, irmã, Deus vai restaurar a tua família. É propósito de Deus. E você está vivendo o processo. É doloroso, mas permanece firme. Faz parte do processo. Pergunte aqui para esses obreiros: processo. A parte mais dolorida do processo não é o trabalho de Deus. Sabe por quê? Porque com Deus nós questionamos a Deus. Jó questionava a Deus, a ponto de Deus dizer: Jó, eu vou te botar no teu lugar, me responde essas perguntas. Jó não tinha argumento. Sabe o que Jó disse? Eu te conhecia só de ouvir falar. Quem era Jó? Quem dá testemunho de Jó é Deus. Homem íntegro, homem fiel. Esse é o Jó, o meu servo. E Jó, apesar de todos esses atributos, ele disse: Senhor, eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora eu passei pelo processo, eu passei pelas etapas. Senhor, os meus olhos estão te vendo. Oh, glória. Só mais uma vez, levanta a tua mão para o céu. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Se você quer receber essa palavra, levanta a tua mão. Sabe o que Deus está dizendo? Depois do processo, pastor filho, você não vai viver as experiências dos outros. Você vai ter a tua própria experiência para contar. Depois do processo, você não vai mais ter testemunho dos outros para contar. Depois do processo, é teu próprio testemunho. Você vai dizer: eu conhecia Deus, mas não era suficiente. Agora os meus olhos estão vendo Deus. Eu tive uma experiência com Deus. Deus mudou, Deus mudou, Deus transformou. E eu estou de pé, adorando o seu nome, glorificando o seu nome, exaltando o seu nome. Eu estou de pé. Glória a Deus. O processo faz parte. Para você não viver de experiências dos outros, você vai ter as suas próprias experiências para viver diante de Deus. Depois do processo, você vai entender: eu não posso confiar em fulano. Fulano não é meu amigo. Depois do processo, pastor Giovanni, a gente vai entender que nem todo mundo que dá tapinha no ombro é nosso amigo. Depois do processo, a gente vai saber que o mais alto dos maiores inimigos estão aqui em nosso meio, estendendo a mão, dizendo: Pai do Senhor, sorrindo para nós, mas a faca está nos decolando. Deus está dizendo: eu preciso te mudar. Ei, me responde uma coisa: se você não entende desse contexto histórico, permita-me te dizer, sabe quem era Jó naquela cidade? Jó Oliveira, ele era reverenciado. Quando Jó chegava, pastor filho, na praça, todo mundo reverenciava. Quando Jó chegava, até as crianças assentavam, porque dizia: o homem de Deus vai falar, o homem de Deus vai falar. Quando Jó passava, as pessoas admiravam: e homem, esse homem é íntegro, esse homem é fiel, esse homem é testemunho de um verdadeiro crente. Esse era o Jó que Deus se refere. Agora presta atenção. No processo, durante o processo, quem veio questionar Jó? A multidão? Não. Ademir, em nenhum momento dos textos apresenta a multidão. Sabe quem a multidão apresenta? Os amigos de Jó. Foram eles que vieram questionar, foram eles que vieram duvidar. Ei, Nazareno, e a resposta é a mesma: tu está em pecado, tu está pagando o que tu fez, está vendo miserável, está vendo infeliz. Sabe o que Deus está dizendo? Tampos
os teus ouvidos, tapa os teus ouvidos, tapa os teus ouvidos. Olha para mim, o Senhor dos Exércitos, eu estou no comando. Pare de olhar para essas coisas. Não perca o propósito. Não permita, não bloqueie, porque Deus vai cumprir o propósito. E você precisa entender essas etapas. O processo não é da noite para o dia. O processo é demorado. O processo é dolorido. Sabe por quê? Nós estamos falando de um processo divino. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Dentro do processo divino, você pode procurar na Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, dentro do processo divino, Deus nunca vai dizer a próxima etapa, Deus nunca vai dizer a próxima fase, você só descobre quando está no meio dela. Deus está falando com algumas pessoas aqui, está dizendo, tu está entendendo, você está avançando, você está avançando, você está avançando, uma nova fase virá, e essa fase eu vou trabalhar na tua vida. Eu vou te dar um exemplo disso, cantora, e vou usar José como exemplo disso. Primeira parte do processo. Eu sei que você ama o teu pai, eu sei que você ama a tua casa. Eu preciso criar uma situação que te faça sair do meio deles, porque se eu não fizer, você não sai. Tu lembra de Abraão? Eu preciso criar uma situação, eu preciso montar um cenário. E sabe o que é dolorido, pastor filho? Quando Deus está montando o cenário, nós somos acusados, é pecado, é Deus pesando a mão. Tu lembra da mulher, a viúva de Naim? Tu não entende, ela perdeu o marido, e aí ela fica numa situação difícil, ela depende do filho, mas agora ela perde o filho. Ah, pastor, mas na hora do enterro lá, as pessoas iam chorando, iam lamentando, e eu não, Senhor, as pessoas estavam sendo pagas para plantear, as pessoas não estavam nem aí para o miserável daquela mulher, eles estavam cumprindo o papel de uma falsa liturgia. Quem estava chorando era a mulher estava no processo. Olha alguém dizendo, miserável, ela perde o marido, ela perde o filho, Deus está pesando a mão sobre ela, mas aquilo que dizem que é a mão pesada de Deus, sabe o que Deus está dizendo? Sou eu montando o cenário, sou eu preparando o ambiente. Permita-me te dizer, Jesus devolveu a vida de muitos mortos, mas o filho daquela mulher foi o primeiro. Sabe o que a Bíblia diz? Que o povo glorificava ao Senhor dos Exércitos depois do propósito realizado. Ei, recebe esta palavra. O propósito de Deus sobre a tua vida vai alcançar multidões, vai alcançar vidas, vidas serão impactadas através do ministério que Deus tem na tua vida. Deus está falando com você. Voltando para José, Deus está dizendo, eu preciso criar uma situação para te tirar desse ambiente. Qual foi a situação? Os irmãos são tomados de ciúme, joga José no poço. Mas jogar no poço, pastor filho, não é suficiente, porque quem é de Deus não desiste. Está no poço, eu vou subir esse poço. Está no poço, eu vou jogar uma corda. Está no poço, eu vou escalar o poço. Sabe o que Deus está dizendo? Em vez de sentar no fundo do poço, chorando, murmurando, levanta a cabeça, olha para cima, e a providência virá de Deus. Só quem já esteve no fundo do poço, cantor de Edivan, sabe o que eu estou dizendo? No fundo do poço só existe escuridão. No fundo do poço alguém pode usar de misericórdia para jogar uma corda, mas ainda que não jogue uma corda, Deus vai te tirar de lá, porque faz parte do processo. Aí pegam José, o poço não é o suficiente, vamos mandar ele para longe, vamos mandar ele para o Egito. Lá no Egito ele se acaba. José chega no Egito, mas pastor filho, tem uma coisa interessante, tem uma coisa muito forte. Quem tem propósito de Deus sempre tem a graça de Deus na vida.
Quem tem o propósito de Deus, missionário Rafael, pode estar comendo farinha com água molhada, mas Deus está dando graça. Ele está dizendo: oh, farinha gostosa, nem tem limão, mas é gostosa. Eita, coisa boa! Quem está de fora não entende. Quem está de fora é doido. Quem está de fora é sempre está passando necessidade. Não é. Quem vive em propósito de Deus, tem a graça de Deus e sabe o que mantém ele de pé. Somente a graça de Deus, somente a graça de Deus, somente a graça de Deus. E nesta noite o Espírito Santo de Deus está trazendo sobre você a restauração de uma graça para renovar a tua vida, para renovar as tuas forças, para você andar. Glória a Deus. José chega no Egito, mas a graça de Deus estava com ele. José vai para a prisão, mas a graça de Deus estava com ele. Sabe o que é isso? É processo, são etapas. Lá no poço, e quando ele é vendido, ele precisa aprender uma lição. Você precisa abrir mão de algumas coisas valiosas. Você precisa abrir mão, às vezes, da tua casa, da tua família. Você precisa abrir mão daquilo que dói no teu coração. Jeová, a gente pensa, mas isso dói. Mas Deus está dizendo: abre mão, abre mão, abre mão. E como é propósito, se você não abrir mão, ele cria um cenário, arranca de você, e você precisa continuar a jornada. Quando ele chega no Egito, ele parece que tem um descanso. Ele parece que tem uma boa função, pastor filho, mas não, você precisa aprender outra lição. Você vai para a cadeia sobre uma falsa acusação, mas você vai, só que lá na cadeia ele tem graça de Deus, só que lá na prisão ele tem graça de Deus. Qual é o propósito? Por onde você passar, anuncia a graça de Deus. Por onde você passar, vai impactando vidas, ainda que esteja doente, ainda que esteja fragilizado, ainda que esteja morto, mas você tem vida. Somente quem tem propósito vai entender o que eu estou dizendo agora. Quem tem propósito está vivendo algumas etapas. Chega um momento, Jeová, que as pessoas chegam para ela e dizem assim: me dê uma palavra de Deus. Mas você precisa para você. Você quer uma palavra de Deus. E quando se trata de obreiros, é mais dolorido, é mais difícil chegar para o pastor filho: ô pastor, eu preciso de uma palavra, porque a gente vê fragilidade. Eu não sou frágil, eu não vou me humilhar a esse ponto, eu sou independente. Mas a gente precisa aprender essa lição. Tu lembra do propósito? Tu não estava mais me orando, mas alguém chegou: ora por mim, para Jesus me curar. Aí você pensa: mas como eu vou orar se eu não estou me orando por mim? Ele está dizendo: eu vou exercitar a tua fé. Ei, você está no processo. A tua família parece desajustada, a tua vida parece desajustada, tudo está dando errado, mas chega a irmãzinha lá e diz: ô minha irmã, eu vim aqui porque Deus mandou, tu tem uma palavra para mim. Minha irmã diz: eu tenho uma palavra para você, eu não tenho nem para mim. Mas Deus dizendo: eu estou trabalhando, faz parte do processo. A palavra não é tua, a palavra de Deus. Entrega a palavra e Deus será glorificado. Deixa eu te dizer uma coisa para concluir. Existe outra etapa do processo. É outra etapa do processo. Pastor filho, é quando Deus quer falar direto com você, mas você está desanimado, você está cansado. Aí Deus faz o quê, Nazareno? Levanta uma pessoa, vai buscar uma palavra, mas a palavra que tu dá não é para a pessoa, é para ti. Tu sabe que a palavra é para você. Você dá a palavra, aguentando para não chorar, mas quando o irmão chora, tu te derrama. Deus, essa palavra era para mim, Deus, essa palavra é para mim. Quem já passou por essa etapa sabe o que eu estou dizendo nesta noite. Deus usou até a tua própria vida para falar com você. Qual é a lição desse propósito? É dizer: a palavra não é tua, a pregação não é tua, a unção não é tua, o poder não é teu, a glória não é tua, tudo é de Deus, é de Deus, é de Deus, a unção é de Deus, o poder é de Deus, a glória é de Deus, o nome é de Deus. E eu vim aqui nessa noite para te dizer uma coisa. Existem pessoas que estão passando por um processo aqui,
para elas aprenderem a atribuir a Deus a devida glória, para elas entenderem que as coisas não giram em torno do seu umbigo, para elas entenderem que elas não são a estrela, a Coca-Cola do deserto. Deus está dizendo: o meu propósito, e esse processo é para moldar a tua vida, para te fazer descer do pedestal, porque eu vou te levantar. É para você que Deus está falando nessa noite. Faz parte do propósito. O propósito é divino. E permita-me te dizer uma coisa nessa noite: o propósito de Deus vai se cumprir na tua vida. O propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Ainda que você pense em parar, você não vai parar. Você não vai conseguir parar. Ainda que você se arraste, ainda que alguém diga assim: acabou, miserável, agora tu morreu, já era. Ei, vamos fazer aqui a celebração do culto fúnebre. Ainda que você esteja no caixão, Deus vai bradar uma voz dizendo: levanta-te, levanta-te, sai da caverna, bebe, come e anda, anda, porque a minha obra será executada na tua vida. A obra de Deus será executada na tua vida. Entender que esse propósito é divino. Entender que parte de Deus é um decreto divino. E sendo um decreto divino, não há demônios, não há Satanás, não há obreiro, não há homem, não há mulher. Ninguém vai impedir a obra de Deus na tua vida. Para encerrar, pastor Filho, sabe qual é o problema de muitos de nós? É pensar que o nosso propósito é alcançar multidões. Oliveira, às vezes o propósito de Deus para a nossa vida não é para multidões, é para um grupo pequeno, mas é um grupo que Deus vai impactar essas vidas, e através delas muitas vidas serão alcançadas para o reino de Deus. Sabe o que Deus está falando aqui para alguém nessa noite? Que nem todo o propósito é igual para todo mundo. Tem pessoas aqui que o propósito é para multidões, mas tem pessoas aqui que é para 2, 3, mas esses 3, o nome do Senhor será glorificado de forma tremenda. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Valoriza o propósito que eu tenho para a tua vida. Valoriza o propósito que eu tenho para a tua vida. Ah, pastor, mas eu acho que eu só sei cantar. É o propósito de Deus na tua vida, para quando você abrir a tua boca, você cantar com graça, você cantar com céu. Quando você abrir a tua boca, as pessoas serão impactadas, porque aquela letra é resultado de uma experiência com Deus. Eu quero que você fique em pé comigo nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Eu quero fazer 2 coisas aqui agora. Não se preocupe, eu vou já orar por você. Deus vai trazer graça sobre algumas vidas que estão vivendo um propósito, mas perderam o foco, não são murmurando. Deus vai contar com você, mas alguém trabalha nesse congresso. Mas essa noite eu quero perguntar se tem alguma pessoa que ainda não é evangélica, mas quer viver um propósito divino para a sua vida, a salvação. Esse propósito, o controle está nas tuas mãos, de você aceitar ou rejeitar. Se você estiver perto dessa pessoa, só crispa nela e pergunte para ela se ela quer aceitar Jesus essa noite. Só pergunte.